Bora, nação, para mais notícias aqui no nosso canal. Vamos agora analisar os comentaristas do programa da ESPN Brasil, falando sobre a nova escalação do Flamengo e também sobre o Arrascaeta, que pode estar de fora do clássico, porque no treino de hoje ele sentiu dores no pubis e fez exames para ver qual é a gravidade dessa lesão. Vamos ver o que vai acontecer ou se é uma estratégia do Vitor Pereira para tentar descobrir o X9. Vamos analisar aqui, nação. Então já chega explodindo o dedo no like, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações e faz o seguinte, vai correndo nos comentários aqui, escreva o seu palpite para essa partida. Tem aí o João Guilherme também dando o palpite dele para a partida entre Vasco e Flamengo. Quem ganhar vai chegar na final do Campeonato Carioca. O Flamengo precisa somente do empate. Inclusive hoje o Fluminense venceu por 7-0. O Volta Redonda mostrou que chegou bem na final e agora o Flamengo precisa vencer bem também para chegar bem na final e ser aquele clássico disputado e que o Flamengo saia campeão. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Então chega aqui, compartilhe o vídeo, se você não é inscrito, se inscreva rapidinho apertando o botão vermelho aqui embaixo. Créditos esse vídeo, o canal ESPN Brasil e também João Guilherme, link na descrição. Vamos então para as notícias do Flamengo. Flamengo domingo no Maracanã, o Vasco precisa da vitória para avançar. Se for eliminado, só terá o Campeonato Brasileiro por longos 9 meses. Além da perda esportiva com a eliminação na Copa do Brasil, o Vasco também já perdeu financeiramente. Sem ter avançado para a terceira fase, o time de Barbieri deixou de garantir já R$2.100.000. O campeão da Copa do Brasil este ano, se tiver iniciado desde a primeira fase, pode receber até R$91.800.000. O Flamengo estreia no torneio apenas na terceira fase. Se for campeão, o prêmio pelo título chega a R$88.700.000. Na Libertadores, o rubro-negro começa a disputa na fase de grupos. E se for campeão do torneio com o acúmulo de premiações, pode faturar cerca de 147 milhões. O clássico no domingo pode fazer com que os dias fiquem mais cheios. Para o Vasco, em caso de vitória, pode evitar o ócio até o Brasileiro. Para o Flamengo, a classificação pode colocar mais um desafio e trazer dias um pouco mais leves, num ano em que 3 títulos já ficaram pelo caminho. Depois de esportes, então a gente coloca para vocês os números do Pedro Raul e do Pedro nessa temporada. O Pedro Raul em 11 jogos tem 7 gols, a média de gols por jogo de 0,63, 3 assistências. O chute vai marcar 6,8. E o Pedro do Flamengo tem 11 jogos, 11 gols em 11 jogos, então a média de 1, né? A assistência, ele tem 2 assistências, uma a menos do que o Pedro Raul. E ele chuta menos também para marcar 2,9, é mais eficiente. A gente lembra que o Pedro Raul perdeu 3 pênaltis já com a camisa do Vasco. É claro que deve estar abalado também com essa situação. Foi muito criticado no jogo da Copa do Brasil, na eliminação da Copa do Brasil. E é impressionante como as coisas mudam e mudam muito rápido no futebol. Porque na primeira partida aí entre Vasco e Flamengo, a gente chegava a falar até que o Vasco poderia ter um certo favoritismo, porque era um Flamengo muito pressionado. Agora as coisas mudaram, porque agora é um Vasco muito pressionado. O Flamengo não deixa de não tá pressionado, mas é um Flamengo que já tem uma vitória, né? Já tem ali a vantagem, Eugênio. Reverteu a tendência de queda, né? Verdade. Contra o próprio Vasco, chega com uma vantagem do empate para esse jogo. E o mais importante de tudo, teve uma semana livre para trabalhar. Coisa muito rara no calendário do Flamengo. O Flamengo joga demais. Esse ano mesmo, né, já disputou Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, fora os jogos do Campeonato Carioca, um atrás do outro. Então, respirou. Respirar significa descansar um pouco, mas tempo para o técnico trabalhar o time. Olha aqui, posicionamento, vamos trabalhar jogadas, saída de bola, no ataque, vamos alternar a jogada, como o André, comentarista lá, meio campo do Fluminense, fez, né? Começou a jogar mais pelo lado do campo, não só pelo meio, então a hora a gente vai jogar por dentro, a hora a gente vai jogar por fora. Então, essa é uma enorme vantagem para o Flamengo, que já tem um time melhor, já chega com a vantagem e, por outro lado, enfrenta o Vasco destroçado. Porque o Vasco se desgastou física e emocionalmente ao ser eliminado da Copa do Brasil pelo ABC em São Januário. O Pedro Raul, por exemplo, chega numa situação psicológica destroçada. Porque ele já tinha perdido um pênalti contra o Flamengo, no jogo que o Vasco venceu, né? Não esse último, né? O penúltimo.
E aí, aquele pênalti que seria o da classificação contra o ABC, ele perde. Então, ele chega com uma cobrança enorme. E o Pedro Raul, por exemplo, não tem reserva no Vasco. É um elenco em formação. O Vasco ainda está contratando. Inclusive, essa semana saiu a notícia aí, né? Que o Paulo Brax, que é o executivo da SAF do Vasco, está fechando mais 3 ou 4 reforços aí. Porque essa era a programação. Analisar o time durante o estadual e trazer peças para encaixar dentro da necessidade. Eu acho que essa é uma necessidade. Pedro Raul é uma peça fundamental. O time do Vasco foi pensado pelo Barbieri a partir de usar o Pedro Raul, a sua característica de jogo, a sua condição física, atlética, para fazer dele uma âncora ofensiva. Quando ele varia negativamente, oscila no aspecto técnico, o Barbieri olha para o banco e, vou trocar o Pedro Raul. Ninguém. Não tem ninguém que possa ser o jogador, no mínimo, para fazer uma sombra ao Pedro Raul. Esse é um exemplo. Há outras questões do Vasco também. Por exemplo, para um time que está em formação, receber 2 jogadores que chegam tendo que jogar. O Andrei Santos e o Marlon Gomes, que vêm com muito cartaz, campeões sul-americanos, jogando bem pela Seleção Brasileira Sub-20. E o Andrei numa situação ainda do Chelsea. Não, tem que jogar. E depois já para a seleção. E tem que jogar porque ele é um excelente jogador. Mas aí tira do time o Rodrigo, que vinha sendo a sustentação defensiva. Então o Vasco passa por uma série de questões que o Flamengo teve uma semana para trabalhar com calma, sem pressão, sem ninguém ficar reclamando do Vitor Pereira. E descansando. Descansou então, ainda um dia, ainda teve uma situação bem favorável ao Flamengo para o jogo de amanhã. Ô Jean, quem é que chega mais pressionado agora para essa partida de amanhã? E depois eu quero falar em relação ao Fluminense, tá? Mas quem chega mais pressionado agora? Então, acho que você falou bem, as coisas mudam muito rapidamente. É claro que agora, nesse momento, por todo o contexto que o Eugênio acabou de desenhar, o Vasco está muito pressionado, né? Porque é muito pesado. Tem um peso muito grande a eliminação na Copa do Brasil. Também do ponto de vista financeiro. Então, é claro que essa eliminação, ela pesa, ela machuca, muito mais, acho até, do que a derrota no primeiro jogo. Com o mando do Flamengo, com o Maracanã cheio de rubro-negros. Então, eu acho que o peso do que aconteceu no meio de semana, somado ao desgaste desse jogo, né, toda a carga emocional, especificamente sobre o Pedro Raul, né, culpado pelo pênalti que acabou perdendo e tudo mais, eu acho que botam a pressão maior no Vasco. Só que o Flamengo hoje também não é um time confiável. Né? A gente não pode afirmar, como afirmaria com todas as letras, que é uma missão quase impossível do Vasco eliminar o Flamengo. Não é. Sim. Acho que o Flamengo é muito favorito porque, somado a tudo que o Eugênio falou, você tem o fato de que o Flamengo tecnicamente é muito superior. O Flamengo tem um elenco absurdo. Mas, olhando para o que o Flamengo vem rendendo nos últimos tempos, não dá para a gente dizer também que é uma missão impossível do Vasco reverter essa vantagem. Mas exatamente por isso, Zé, e aí eu te coloco essa questão assim... Por conta disso, o Fluminense já na final, ele é favorito, se a gente for colocar, ou o Vasco ou o Flamengo para a final? Para você foi a pior, hein, Zé? Mas assim, vocês vão falar sim ou não daqui a pouquinho, porque a gente já está correndo para... Não vai dar tempo, eu acho que vai com calma. Eu acho que eu acho que se Fluminense e Vasco, o Fluminense é favorito. Certo. Fluminense e Flamengo, para mim, não tem favorito hoje. Não tem favorito? Não. E o Vitor Pereira, passando para a final do Campeonato Carioca, ganhando o Campeonato Carioca, ele terá uma sequência de trabalho na equipe do Flamengo. E é isso, galera. Acho que esse negócio de ficar pensando o tempo todo em Jorge Jesus, isso aí pode não ser bom para o Flamengo, né? Vamos ver o que vai acontecer. O Davi Marchiori, né? Boa tarde, João, direto de Cunha, no Espírito Santo. Muito obrigado, meu garoto. Rafael Santos, o Arrascaeta joga amanhã. Olha, nós já mostramos aqui, né? E eu vou mostrar de novo. Espera aí, ó. Vou mostrar de novo aqui. O que o Arrasca colocou. Olha aqui, ó. Twitter. Olha aí. A Arrascaeta colocou isso aqui, ó. Agora há pouco, ó. Vê se vocês estão conseguindo ver direitinho aí, ó. Publicação da S1 Live, né? O Bruno Lemos me mandou aqui. O Arrascaeta colocou no story dele, falando de Vasco e Flamengo amanhã no Maracanã e dizendo da expectativa dele para o jogo.
Então é o seguinte, né, galera? Se o Arrascaeta publicou isso, no mínimo ele será relacionado para a partida. Essa é a tendência. E isso aí é motivo para a nação rubro-negra comemorar muito. Vamos falar dos prováveis times para amanhã? Amanhã o jogo terá a arbitragem de Bruno Arleu de Araújo, hein? Bruno Arleu de Araújo, Luiz Cláudio Regazzoni e Thiago Henrique Neto serão os auxiliares. Árbitro de vídeo, Rodrigo Carvalhais de Miranda. O Vasco, do técnico Maurício Barbieri, apesar do jogo horroroso contra o ABC, o time deve ser mantido para pegar o Flamengo. E a tendência é que o time vá a campo com Léo Jardim, Puma Rodrigues, Capasso, Léo e Lucas Piton, Andrei Santos, Jair, Gabriel Peck, Alex Teixeira, Marlon Gomes, pode entrar o Rodrigo ali também no meio. Pode ser que o Rodrigo tenha uma chance. E o Pedro Raul, né, que a torcida do Vasco não está querendo nem ver pintado na frente dela. Se vê, vai jogar um bacalhau aí no Pedro Raul. Mas ele está confirmado, é um bom atacante, é um bom centroavante. Agora perdeu 3 pênaltis e a galera pega no pé, né? Os desfalques, Gabriel Dias, Riquelme e o De Luca. Já o Flamengo, do técnico Vitor Pereira, pode ter amanhã Santos, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Léo Pereira ou Pablo. Lembrando que o Davi Luiz está também de volta relacionado e ele tem uma possibilidade de jogar amanhã. Everton Cebolinha, pela ala direita, é uma tendência muito forte. Ou então Wesley, que é jogador da posição. Thiago Maia, Gerson, Ayrton Lucas, pela ala esquerda. Arrascaeta, é possível que vá para o jogo, depois dessa publicação dele aqui, que nós mostramos. Gabigol e Pedro. Portanto, essas são as prováveis escalações. A torcida do Fluminense está aqui participando. Didio Cano, o maior artilheiro do Brasil de novo. Ele é extraordinário, né, o Didio? A capacidade que ele tem de fazer gols e de definir é um negócio realmente incrível. Eu sou fã do Cano, né? E o Flanação CRF está dizendo aqui, o Arrascaeta pode ser desfalque com dores no pubis. Sim, né, mas ele fez essa publicação que a turma Desce um Live mandou aqui para mim, né, e ele falando lá do jogo de amanhã é um indício, é um sinal de que ele pode ir para o jogo. Na verdade, nós saberemos isso quando a relação do time do Flamengo sair, né, se ele vai estar na relação, e também na hora do jogo, 1 hora antes do jogo, quando sair a escalação. Mas há uma possibilidade do Arrascaeta ficar de fora sim, mas ele deve ir para o jogo amanhã, né? Deixa eu ver aqui o que a minha amiga Raíssa Oliveira está escrevendo aqui. Melhor narrador desse mundo, minha maior inspiração no mundo do futebol. Qual o placar para amanhã, João? Ô, Raíssa! Obrigado, querida, pelo seu carinho. Ô, Raíssa, o negócio é o seguinte. O meu placar para o jogo de amanhã? Acho que vai dar Flamengo 2-1. É o meu palpite. Então tá aí, nação. Vai também rapidinho nos comentários e deixa o seu palpite para a partida entre Vasco e Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer, nação. O Vasco está destroçado depois de ter sido eliminado na Copa do Brasil e agora precisa vencer o Flamengo caso queira chegar na final do Campeonato Carioca. Meu amigo, é melhor deixar o Flamengo chegar na final, Vasco. Melhor deixar. Você viu o Fluminense aí, deu de 7 no Volta Redonda, vai querer tomar de 7. Deixa o Flamengo sabe lidar com o Fluminense. E vamos ver o que vai acontecer. Meu amigo, é isso daí. Deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.